bem-vindo ao canal de Estudante do Áudio. Para aqueles que estão aqui pela primeira vez, meu nome é Jorge Esteves, produtor musical e estudante de áudio há 33 anos, e a finalidade desse canal é compartilhar a experiência que eu tive e tenho com áudio com todos aqueles que estudam ou trabalham na produção musical. E seguindo a norma do nosso canal, hoje iremos estudar sobre a finalidade do processo Normalize dentro da mixagem. E eu espero que no fim desse estudo eu consiga levar luz aos inscritos desse canal que me solicitaram esse estudo. Mas antes de iniciarmos, quero deixar registrado os meus sinceros agradecimentos à família do áudio, que tem me prestigiado com incentivo e prova de amizade, seja através dos e-mails, seja através do comentário aí embaixo, ou deixando aquele joinha que demonstra que eu estou no caminho certo dos estudos. A toda a minha família do áudio, meu sincero muito obrigado. E se você ainda não faz parte dessa família, se inscreva para que assim junto possamos desvendar esse maravilhoso mundo das produções musicais. Bom, senhores, eu tenho recebido diversos e-mails com uma pergunta. Jorge, eu normalizo todas as tracks, pois assim para mim a edição logicamente fica mais fácil, né? Com os fades fica ali tudo fácil, que eu sei o volume de cada peça. Isso é certo ou isso é errado? Bom, senhores, já que aqui é um canal dirigido por você, vamos a partir de agora penetrar nas engrenagens do processo Normalize, ou seja, do processo normalizar. A função normalização do áudio consiste, numa aplicação de uma quantidade constante de ganho à amostra até que a amplitude média ou máxima atinja a norma dos 89 dB, ou seja, em outras palavras, que atinja perto dos 0 dB, né? Ali, próximo. E a função Normalize opera de duas maneiras diferentes. Primeiro, com pico, que é o que? Ele ajusta o nível de toda a seleção de modo que o pico mais alto chegue a um valor escolhido na escala vertical. Geralmente, né, entre 0 ou menos 0,01 ou algo abaixo de 0. E também ele faz também essa operação através de um tipo de processo chamado RMS, que ele ajusta o nível RMS máximo no valor que você escolhe, ou seja, ele faz toda a análise do áudio e depois ele faz uma compressão dinâmica, deixando no valor máximo escolhido por você. Eu vou explicar melhor, senhores. No método PIC, ele considera como, ele faz o seguinte, ele vai fazendo a análise da forma da onda, como está mostrando aí, e vai vendo as ondas que coincidem no valor global do arquivo mais alto. E este método é quando você quer que o áudio fique mais alto quanto possível. Então no áudio digital você não pode conter qualquer artefato, né, qualquer pico mais alto do que 0 dB. Assim ele cria o valor mais alto que ele pode fazer em cima desse último valor aí, que é o mais alto. Já no caso dele operar do modo RMS, ele considera a intensidade total do arquivo que ele faz uma análise, né? Porque vai haver picos grandes, mas também vai haver picos pequenos. Então ele demora, ele faz toda essa demanda e trabalha em cima disso. Mas aí, senhores, tem esse método, ele tem um problema. Por quê? Nós humanos, nós já estudamos aqui devido a Flat-Multi, que ele criou aquela tabela dele, que vocês sabem que o ouvido humano, ela escuta diferente o volume dependendo da banda de frequência. Então, se vocês têm um arquivo de áudio que tem que contém muita parte da banda de frequência de 1000 a 7000 Hz, o que vai acontecer? Ele não leva isso em conta, porque o ouvido humano escuta melhor essa área. Isso nós já estudamos aqui nos módulos atrás, que o ouvido humano ele não escuta, como os senhores sabem, todas as bandas de frequência da mesma maneira. Como eu sempre disse isso, a gente escuta, por exemplo, a área da voz, da banda de frequência da fala, a gente escuta melhor. É tanto que um sussurro você escuta claramente. Se tu tiver um contrabaixo no mesmo volume desse sussurro, você não vai ouvir nada. Você vai precisar de mais dinâmica para ouvir o grave. Então nós escutamos grave muito menos, mas escutamos esses médios agudos de uma forma muito similar, muito prática, muito rápida. O atendimento do nosso ouvido a essa área da coisa. Então o programa, ele não consegue pensar dessa forma. Ele vê a coisa como uma forma matemática e não como uma forma humana. Hoje criaram a tal de MUR-128, de detenção de volume, que eles dizem que ele vê de forma inteligente, pensando como o ser humano ouve. Mas aí nós também caímos numa área diferente, porque ele vai botar isso a 0 dB, áreas que às vezes é necessária que não fosse tão alta. Bom, senhores, agora que já entendemos a funcionalidade da normalização, vamos entrar no foco da pergunta de hoje, né? Que se você normalizar todas as tracks, a edição fica mais fácil, se isso é certo ou errado. Então vamos a ela. Mas antes eu quero deixar registrado aqui que os fatos que eu vou expor aqui tem uma conotação muito pessoal, ou seja, são de minhas pesquisas de estudo, porque existe uma corrente contrária
contrária aos fatos que eu vou expor como, para mim, verdadeiro, mas para muitos não é verdadeiro. Então vocês façam a sua própria análise e cheguem à sua própria conclusão. Como podemos constatar, né, nós estamos constatando, a normalização é um processo automatizado, né, que ele muda o nível de cada amostra do sinal do áudio digital pela mesma quantidade, ou seja, ele faz que a amostra mais alta chegue ao nível especificado, que é normalmente 0 dBFS, que é o nível permitido no sistema, né, mais alto permitido no sistema digital. Com isso em mente, então, vamos aos fatos. Eu expus aqui que o ouvido humano na captação do áudio depende de alguns fatores, né, como a intensidade do som, a duração desse som e a frequência, como já disse agora há pouco. E esses pontos é crucial no papel da edição do áudio. Por quê? Pois é em cima desses pontos que você vai editar, porque você usa o quê? O seu ouvido, a percepção do seu ouvido, para que outros ouvidos escutem aquela mesma mix que você está ali editando. Então quer dizer o quê? Que o som ele é amarrado às propriedades, como eu falei, de intensidade, duração e frequência. Resumindo, o ouvido responde o nível médio e não aos níveis de pico. Então não adianta, porque nós então estaremos trabalhando em cima de níveis médios e não em cima de níveis de pico. Então, se eu crio uma normalização de uma track, de que isso me adianta? De nada. Vamos então a outro ponto. Quando nós mixamos, não existe o nível de volume correto para cada peça. Eu estou aqui, por exemplo, com um projeto aqui do Sonar. Então, os senhores notem que cada peça, eu vou botar aqui, ó. Então, cada peça dentro do mix tem um papel, né? Tem um papel ali. Uma vez ela é de solo, ela tem um papel de maior importância que tem que estar na frente, outra tem que estar de fundo, outra tem que fazer a base. Então, não existe isso de estar tudo tocando no mesmo volume. Essa é outra questão que nós devemos pensar. A outra também, senhor, quando você normaliza, você não aumenta só o sinal do áudio, mas o que acontece? Você também vai levar o sinal do ruído, que é o teto mínimo, lá embaixo, para cima. E esse ruído vai ficar totalmente audível, o que vai prejudicar o áudio e a sua edição, vai atrapalhar, que agora você vai ter que fazer toda uma limpeza, todo um trabalho que talvez que não fosse necessário. E um outro fato, senhores, que quando você normaliza um áudio, você vai aumentar o sinal desse áudio, que vai estar próximo à casa do zero. E você vai necessitar fazer uma edição, por exemplo, de uma equalização. Então aqui eu tenho um arquivo não normalizado e aqui normalizado. E eu botei um EQ. Então nota, senhores, que eu vou tocar, preste atenção aqui, ó, que não está gritando, ó. Agora eu vou aqui diminuir só o Q um pouquinho, desse 4, e vou fazer uma edição qualquer. E os senhores notam o que acontece. O arquivo, como vocês notem, clipou. Por que clipou? Porque ele já está próximo ao zero. E quando nós editamos, tanto numa compressão como numa equalização, você está aumentando o quê? A intensidade daquela área que você está trabalhando. No caso aqui foi da banda de frequência que eu estava trabalhando, eu estou aumentando ali o volume e você não tem mais teto para trabalhar, para fazer nenhuma edição. Então, principalmente nesse ponto, é um ponto que normalizar não é viável. E como nós sabemos, no processo da mixagem, os picos do áudio varia entre -6 e -12 dB. Então, para que eu quero um volume acima desse ponto? E eu poderia continuar com outros exemplos, mas creio que já elucidamos o tema de hoje e já respondi a pergunta de hoje. Mas antes, eu sei que você deve estar me perguntando, mas Jorge, quer dizer então que esse processo da normalização não presta para nada na mixagem? Eu digo que sim, senhores. Vamos a um ponto. Vamos supor que você tenha gravado um áudio no nível de volume que, mesmo usando o botão de ganho, você botou o volume no máximo, ele não alcança um volume desejado. E vamos supor que você não tem mais como regravar isso. Não tem. A pessoa já foi para outro estado, já foi para outro lugar do mundo e você nunca mais vai poder regravar. Então, sim, nesse caso é um bom motivo para usar a normalização, porque você vai ter um arquivo que está perdido mesmo de volta. Só que esse arquivo, logicamente, não vai ter nenhuma qualidade, mas às vezes no meio da mix, no meio do bolo ali, você consegue mascarar ele, que ele consegue tocar e você consegue se virar, né? Você consegue resolver um problema que talvez causaria uma dor de cabeça para você, que você não teria como falar para o cliente, volte aqui e grave. E ele sana. Sim,
só nesse ponto, quando você tem um áudio irrecuperável, que o som dele foi gravado de forma sem técnica, muito errada, então você vai usar a normalização para tentar amenizar as coisas. Dito isso, eu espero ter levado luz às dúvidas dos inscritos que me mandaram essa pergunta. Termino aqui agradecendo toda a família do áudio pelos incentivos e amizade, como eu já disse antes, e até o nosso próximo estudo, querendo Deus.